E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, galera? Todo mundo que tá entrando aí. Chegou, entrou, já curte muito a live aí, já compartilha com seus amigos que hoje vai ser uma das melhores lives que vocês vão ver. Porque vai te dar a base para resolver muitas questões, tá bom? Boa tarde, Bruno, tudo certo? Tudo bem? Oi, Brenda, tudo bem? Acho que seu nome é Brenda, né? Tá Brand DSZ ali. Todo mundo que for entrando, hoje a gente vai falar de propriedades da matemática básica, galera. Isso vai ser muito, muito importante para vocês, muito importante. Isso vai ser muito, muito importante para nossa resolução. Tá? Todo mundo que foi entrando aí. Deixa só a galera ir entrando. Enquanto eu vou arrumando aqui, beleza? Bom, pessoal, tudo bem com todos vocês? Hoje a gente vai não resolver questões, tá? De matemática. Antes a gente estava resolvendo questões de matemática básica, mas hoje a gente vai dar uma recapitulada em várias propriedades que a matemática que a matemática básica nos possibilita, tá? Lembrando que eu sou um vestibulando, eu não sou um professor de matemática, mas o conhecimento que eu tenho eu quero ajudar vocês, para que vocês consigam chegar na prova de... Perdão, galera. Para que vocês consigam chegar na prova de vocês, consigam chegar no Enem 2022, lembrando e sabendo muita coisa, tá bom? É uma matemática que serve para ensino médio, mas claro que qualquer matemática que você usar, você precisa saber essas regras. Então, assim, o que é importante vocês entenderem aqui? Que várias questões, mesmo que se vocês souberem como que resolve determinada questão, mesmo que vocês souberem, ainda assim é importante vocês entenderem essas regras do jogo. Então, se a matemática fosse um jogo, basicamente essas são as regras que eu vou apresentar para vocês, tá? Curte muito a live, pessoal. A gente vê no TikTok muita live aí bombando de outros assuntos que no fundo não acrescentam em muita coisa. Não tô falando mal de outras lives, mas que não acrescentam em muita coisa. Então é muito legal a gente conseguir levar uma live de conhecimento, tá? Pra muita gente. Então a gente já tá aí em 700 pessoas. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha. A gente resolveu juntos mais de 100 questões de matemática já. Curte muito a live, tá? É muito fácil, é só você clicar na tela várias e várias vezes aí, que me ajuda muito. E galera, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês me seguirem nas outras redes sociais, tá? Me sigam nas outras redes sociais, galera. Tá tudo na descrição aqui do perfil. É só clicar no íconezinho, você vai ver as outras redes sociais ali. Uma eu só coloco o replay das lives que eu faço aqui, e a outra eu vou colocar muitos desafios, muitos conteúdos. Então é muito importante vocês fazerem isso. Então, se você puder e quiser, sai um pouquinho da live de forma bem rápida, clica ali no perfil da descrição, no íconezinho, e me segue nas redes sociais para me dar uma força, para ajudar o crescimento do perfil, tá bom? A gente pode começar então, galera? Vamos começar então e vamos focar no que é importante. Então, bora. Primeira propriedade que eu vou trazer para vocês é a propriedade do elemento neutro da adição, galera. Exatamente, o Arthur até comentou ali, ó. A mais 0 é tipo 1 mais 0.
Perfeitamente, perfeitamente. Então, por exemplo, a gente tem as propriedades básicas da matemática básica. Então, elemento neutro, qual que é o elemento neutro da adição? O zero, galera, é o elemento neutro, tá? É o elemento neutro da adição. Por quê? Porque se você soma ele com qualquer outro valor, sempre dá o mesmo valor. Então, se a gente, por exemplo, puder exemplificar aqui, vamos supor que eu tenho 5 mais 0. Galera, é bem básico, mas é importante vocês entenderem isso. 5 mais 0 vai dar 5, 7 mais 0 vai dar 7, 13 mais 0 vai dar 13, porque o zero, ele é esse elemento neutro, tá? O zero, então, em todos esses casos aqui, ele é o nosso elemento neutro, porque ele não altera em nada na nossa soma, tá? Lembrando que eu tô falando de adição. Então, continuando aqui. Essa é a propriedade do elemento neutro. Qual que é a propriedade comutativa, galera? Propriedade comutativa. Propriedade comutativa, ela fala que se eu tenho A mais B, isso pode ser dito como B mais A. Essa igualdade é uma igualdade válida. Então, por exemplo, se eu tiver 2 mais 3, isso é o mesmo que 3 mais 2. Tá? Não importa essa ordem que eu estou somando, ela é sempre igual ao oposto somado a ele. Beleza? Não importa a ordem. Então, se eu tenho aqui 7 mais 4, é o mesmo que 4 mais 7. Não importa a ordem que você soma, sempre dá esse mesmo resultado, tá bom? Então, é uma propriedade bem tranquilinha. Se eu tenho 13 mais 14, é o mesmo que 14 mais 13. Uma propriedade bem tranquila, tá? Vamos aí para as próximas propriedades que a gente tem. Propriedade associativa. Quando eu tenho a propriedade associativa, eu posso quebrar, digamos assim, essas somas. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, A mais B, entre parênteses, tá dando mais um valor C, é o mesmo que eu pegar um valor desses que estavam no parênteses e somar os outros dois no mesmo parênteses. É como se fosse uma extensão da propriedade comutativa. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho aqui 2 mais 3 mais 4, no nosso caso aqui o A é o 2, o B é o 3 e o C é o 4. Eu poderia falar que é 2 mais uma soma entre parênteses de 3 mais 4. São igualdades que são válidas, beleza? Eu creio que isso a maioria já sabe. Muitas pessoas não sabem esses nomes aqui, não sabem que tem a propriedade que chama elemento neutro, não sabem que tem às vezes a propriedade que chama comutativa, associativa, enfim. Porém, não é muito relevante você guardar os nomes, você precisa entender esse processo, tá? A Júlia perguntou, resolve primeiro parênteses? Nesse caso não, tá, Júlia? Não precisa ser primeiro parênteses. A gente não tá falando de uma expressão que eu vou até colocar ali na frente. Uma expressão numérica, quando tem parênteses, colchetes, chaves, várias operações, lá tem uma ordem de resolução. Aqui não. Aqui, se eu fizer, por exemplo, 2 mais 3, eu poderia falar que é 5 mais 4, beleza? Se eu não quiser resolver desse lado o primeiro parênteses, se eu quiser somar, por exemplo, 2 mais 3, um que está fora do parênteses e um que está dentro, poxa, eu também igualaria 2 mais 3 e vai dar 5 mais 4, dá a mesma coisa, é uma igualdade válida, tá? Então, basicamente, é a propriedade de associação, você consegue colocar entre parênteses e associar alguns valores, e quebrar eles e associar em outros que dá o mesmo resultado, isso tudo na adição, tá bom? Isso tudo na adição. Agora, na subtração, já é um pouquinho diferente. Então, na subtração, por exemplo, eu tenho aqui o elemento neutro. Poxa, é a mesma relação do elemento neutro lá na adição. Por quê? Se eu subtraio zero de alguma coisa, eu fico com a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver 18 menos 0, dá o próprio 18, né? É uma coisa bem óbvia. 7 menos 0, o próprio 7. 2 menos 0 é o próprio 2. Então, ele também é o elemento neutro da subtração, beleza? Porém, por que não existe propriedade comutativa e associativa na subtração? Porque daria diferente. Você consegue perceber aqui? Por exemplo, na comutativa, eu não tenho que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2? Se eu fizesse, eu vou até abrir um ladinho aqui. Se eu fizesse, por exemplo,
para subtração a propriedade comutativa, como que ficaria? O Dani, a distributiva, ela não é na adição nem na subtração, tá? Ela vai ser ali mais pra frente. Eu vou falar dela ainda. Se eu tenho, por exemplo, uma subtração na comutativa, como que eu faria? Poxa, 2 menos 3, será que é igual a 3 menos 2? Então aqui eu tô fazendo uma comutação, tá? Uma propriedade comutativa na subtração. Se eu fizesse isso, será que isso é uma verdade? Poxa, se você perceber, 2 menos 3 dá menos 1. E 3 menos 2 dá 1. Então, não dá certo. Se você perceber aqui, a propriedade comutativa na subtração, ela não dá certo. A igualdade é uma igualdade, digamos assim, é uma igualdade entre dois valores opostos e não deu certo. Por isso que a comutativa ela é para adição. A associativa é a mesma coisa, tá bom? Então, o que vocês precisam lembrar é isso, tá? Deixa eu até colocar um pouquinho para cima aqui. O que vocês precisam lembrar é isso. Existem essas propriedades na adição e essa aqui na subtração. São propriedades válidas. Se você está fazendo uma resolução de uma conta e você chega em qualquer relações dessa, você pode falar que é uma igualdade. É isso que vocês precisam entender. Isso, live todo dia, 3 horas da tarde, tá bom? Todo dia, 3 horas. Vamos continuar aqui. Multiplicação. Na multiplicação, qual que é a primeira, digamos assim, propriedadezinha, uma primeira relação que você pode ter? Que se você multiplica qualquer coisa por 1, é igual a ele mesmo. Então, assim, o 1, ele vai ser o elemento neutro da multiplicação, tá? Ele é o elemento neutro da multiplicação, beleza? Porque tudo vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, se você tem, como por exemplo, 2 vezes 1 é o próprio 2, o 1 ele tá neutro nessa operação, porque ele não está alterando esse valor. Se você tem 7 vezes 1, é o próprio 7. 19 vezes 1 é o próprio 19. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? Não, galera, esse tipo de assunto é para dar uma base para vocês. É para dar uma base. Ele não vai ter perguntas assim, nem em Enem, nem em vestibular, em lugar nenhum. Isso eu tô falando de propriedade da matemática básica que vai auxiliar você durante a resolução de questões, tá bom? Então, não existem questões que cobram assim. Tipo assim, não vai chegar no vestibular e vai ter uma questão assim: segunda propriedade do elemento neutro, tal valor menos esse determinado elemento neutro, seja na subtração, na adição, na multiplicação, vai dar tanto. Tipo, não existe, eu nunca vi. Então, as questões geralmente elas são mais diretas em vestibulares e mais contextualizadas no Enem. Mas você precisa ter noção desse tipo de coisa aqui para resolver questões, tá bom? Por que a maioria dos professores de matemática usam um ponto ao invés do x, que é vezes? Bom, na verdade, existem várias formas de você representar essa multiplicação. Se você faz assim, 1.1, esse pontinho aqui, ele está indicando uma multiplicação, beleza? Se você faz 1 vezes 1, também é uma multiplicação. Tá? Também é uma multiplicação. Toda vez que você tem determinado valor e você tem um parênteses com outras sequências de valores e operações aqui, só de você ter um valor e abre parênteses, o que está escondido aqui também reflete uma multiplicação. Então, na verdade, há várias formas de você representar a multiplicação. Tá bom? Essas são várias formas de você representar a multiplicação. Então, você pode usar o ponto, você pode usar o vezes, você pode usar um valor numérico e abrir parênteses, e por aí vai, tá? E se eu não me engano, não para nessas 3 formas de representação, ainda tem, acho que, uma 4ª forma de representação, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Agora, a gente está chegando aqui em mais propriedades da multiplicação, galera. Lembrando, curte muito a live e me segue nas redes sociais que eu posto muito conteúdo de Enem e de vestibulares e para vocês, e desafios, muito focado em matemática, tá bom? Então lembrando aí, tá sempre na descrição do perfil. Propriedade associativa. O que é essa propriedade associativa da multiplicação? Deixa eu até abaixar um pouquinho aqui. A propriedade associativa
ela fala o quê? Que se você tem A vezes B vezes C, é o mesmo que A vezes B vezes C. Então, assim, digamos, um produto entre vários valores, você pode estabelecer essa igualdade. Então, se você tem, por exemplo, se você faz 2 vezes 3 vezes 5, você pode falar que isso é 2... Deixa eu tirar esse parênteses aqui. É 2 vezes 3 vezes 5. Então, você pode resolver primeiro o que está fora, você pode resolver primeiro o que está dentro. E lembrando, se você tem 2 vezes 3 vezes 5, você não pode fazer a distributiva entre esses valores. A distributiva precisa ter uma soma dentro do parênteses. Precisa ter uma soma dentro do parênteses. Se você só está multiplicando, é só multiplicar todos os valores. Isso aqui é o mesmo que você fazer 2 vezes 3 vezes 5. É igual a 2 vezes 3 vezes 5, entendeu? A ordem desses fatores, a ordem que você vai multiplicar eles entre si, não altera. A propriedade associativa é uma regra matemática que determina que a ordem em que os fatores estão perfeitamente. Digamos assim, essa regrinha que estabelece uma igualdade entre vários fatores. O que é um fator? É vários números que estão se multiplicando e você não precisa... fazer na ordem, você não precisa fazer 2 vezes 3 vezes 5, entendeu? Isso aqui só está dizendo que você pode multiplicar todos entre si, digamos assim. Se você prefere fazer primeiro 3 vezes 5, que dá 15, depois multiplicar por 2, se você faz o 2 vezes 3, que dá 6, depois multiplica por 5, a ordem desses fatores não altera o produto. Ela é uma extensão da propriedade comutativa. Exatamente, Júlia. Então, na verdade, a gente conhece muito mais essa frase aí. Qual que é a frase? A ordem dos fatores, talvez você já tenha ouvido essa frase, a ordem dos fatores não altera... Deixa eu arrumar aqui para aparecer para vocês. A ordem dos fatores não altera o produto. Não altera o produto. E essa propriedade ela é muito mais conhecida quando você tem somente 2 fatores de cada lado da igualdade. Por quê? Se você tem, por exemplo, 2 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 2, né? Não altera a ordem dos fatores. O que é o fator? O fator é cada entidade matemática, cada elemento aqui que está multiplicando entre si. Então, se você tem esses tipos de operações, você pode inverter ela, por exemplo. Porque essa ordem dos fatores ela não altera o produto. E o que é esse produto que essa frase está estabelecendo aqui? Ela não altera o resultado, tá? Ela não altera o resultado final da conta que eu estou fazendo. Beleza? Então essa é a propriedade comutativa. Pessoal, todo mundo que está chegando aí na live, hoje a gente não está resolvendo questões, tá? Todo mundo que está chegando, hoje a gente está... eu estou explicando para vocês algumas propriedades da matemática básica. Matemática é essa que dá, de fato, a base para a gente resolver questões, tá? Exatamente, Dani, mas na subtração não. Lembrando que essas propriedades aqui, elas são da multiplicação, tá, galera? Elas são da multiplicação. Ficou meio erradinho ali, mas dá para entender. Elas são da multiplicação. Exatamente, ó, a ordem mais alta, que a ordem dos operandos não altera o resultado final. É exatamente o que o Pedro está falando. Essa ordem que você vai fazer as operações, ela não se altera, tá bom? Então, a gente viu a propriedade associativa e a propriedade comutativa, que basicamente elas falam a mesma coisa, mas aqui você tem mais termos que você pode associar nessa operação. Agora chega, talvez, a propriedade mais famosa que a gente tem. Galera... responde aí nos comentários, como que vocês chamam essa propriedade distributiva aqui? Porque eu, quando era criança, aprendi ela por uma outra palavrinha. Como que vocês chamam ela? Vamos ver se vocês aprenderam igual eu. Exatamente, galera. Aqui a gente tem o nosso chuveirinho, né? Deixa eu até escrever aqui. Eu acho que é uma das que a galera mais lembra, né? O nosso famoso chuveirinho. Nossa, álgebra booleana, aí você me quebrou, hein?
Então a gente aprende ela como sendo chuveirinho, que é uma propriedade em que você tem um termo, um fator, e esse termo ele está multiplicando valores entre parênteses, só que tem que lembrar que aqui é uma soma. Se aqui for uma multiplicação, repara que se você mudar o sinal de mais para vezes, ela volta a ser uma propriedade associativa, que tem essas mesmas relações que a comutativa. Você multiplica todos os valores entre si e não altera a igualdade. Agora, a distributiva, que é o nosso chuveirinho, a gente precisa entender que a gente faz isso aqui, galera. Você tem uma soma entre parênteses e o valor que está por fora, ele multiplica ambos os valores. Então, lembrando, A vezes B mais A vezes C. Então, aqui eu repito o sinal que está dentro dos parênteses. Tá bom? A minha professora odiava quando a gente falava chuveirinho, mas a gente falava só pra imitar ela, pra irritar ela. É exatamente isso, todo mundo aprende isso daqui como sendo chuveirinho. Então, chuveirinho, geralmente você faz a distributiva aqui por cima, mas se você fazer por baixo aqui, não muda nada. É só um termo que a gente aprendeu. Então, como que fica num exemplo isso aqui? Se eu tenho, por exemplo... Juan, meu chuveirinho ficou de cabeça pra baixo aqui, mas a gente pode fazer aqui por cima também, beleza? Então, se eu tenho um exemplo aqui... 5 vezes 3 mais 2, como que a gente faz isso? 5 vezes 3 mais 5 vezes 2. Lembrando que a gente faz o chuveirinho aqui, que é a distributiva. 5 vezes 3 ficaria 15, 5 vezes 2 ficaria 10, e a gente teria o resultado igual a 25, tá bom? É exatamente isso aqui, galera. Então, pessoal, curte muito a live, compartilha com seus amigos, porque tem muita gente que entende resolução de questões, aliás, que tenta fazer questões de Enem, de vestibulares, e até consegue entender o raciocínio, mas chega em algumas operações básicas e às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Então é isso que a gente precisa entender, tá bom? Então aqui na nossa propriedade distributiva, ficaria ali 25 no meu exemplo, tá? E o que é a propriedade da anulação? Tá, a Ju mandou ali, mas primeiro não resolve o parênteses e depois multiplica? Ô Ju, nesse caso, você pode fazer isso, tá bom? Você pode fazer isso, por quê? Repara que eu tenho aqui 3 mais 2. Tenho 3 mais 2, beleza? Se a gente fizer, vamos fazer primeiro o que a Júlia falou ali. Se eu tenho 5 que multiplica 3 mais 2, eu vou resolver então o primeiro, o que está no parênteses. 3 mais 2 daria 5. Então a minha resposta ficaria 5 vezes 5, que é o mesmo 25. Repara que deu o mesmo valor? Deu o mesmo valor. Então por quê? Isso daqui, essa minha segunda operação, é quando a gente está falando de uma expressão numérica. Então você vai ver mais para frente que quando você tem uma expressão numérica, né, você tem uma expressão numérica, você sempre resolve primeiro o que está no parênteses, depois o que está depois o que está no colchetes, depois o que está nas chaves, e você prioriza algumas operações, como por exemplo, raiz quadrada e potência, depois multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Isso quando você está na expressão numérica. Por isso que aqui, se você faz primeiro no parênteses e depois multiplica o que está fora, né, você chega no mesmo resultado. Mas isso daqui também é expresso na matemática por uma propriedade da distributiva. Tá? Por uma propriedade da distributiva. Então a gente vai chegar lá na frente. Vamos só para a última propriedade de multiplicação, que é a propriedade da anulação. E galera, o próprio nome já fala, é uma propriedade muito básica, tá falando que vai anular. Então se você tem determinado valor e multiplica aquilo por zero, o resultado é zero. É bem óbvio no final das contas, tá bom? Então se você tem, por exemplo, 2 vezes zero, a gente sabe que é zero. 3 vezes zero é zero. 5 vezes 0 é 0. Então é uma propriedade em que o zero ele anula a sua operação, tá? Na prática é muito fácil você perceber isso aqui, né? Óbvio, se você perguntar, multiplicou tal coisa por zero, é claro que dá zero. Mas a gente precisa entender cada uma dessas propriedades para, se precisar usar elas durante uma resolução de algum problema maior, a gente sabe o que está fazendo e sabe o caminho a seguir. Então eu só estou dando exemplos, tá? São só exemplos das propriedades básicas da matemática, e a gente falou agora de multiplicação. Agora vem o que algumas pessoas até comentaram. Vocês lembram de expressão numérica? Expressão numérica, existe uma ordem para você resolver. Expressão numérica, existe uma ordem. Uma ordem de sinais e uma ordem de operações. Então eu vou
vou até colocar aqui, ó. Aqui é como se fosse uma ordem de sinais que a gente tem, e aqui uma ordem de operações. Então, se a gente tem uma expressão numérica, a primeira coisa que a gente resolve é o que está dentro do parênteses. Depois o que está no colchetes, depois o que está nas chaves. Então, quais são os parênteses? Parênteses é quando aparece isso aqui, né? Então, apareceu isso aqui, esses são os parênteses. O colchete é isso aqui, ó. São dois sinaizinhos que a gente tem no teclado do computador, por exemplo, que usa mais recorrente. Agora, quando tem as chaves, a gente tem isso daqui, galera. Essas são as simbologias que a gente tem nas expressões numéricas, tá? E aí aqui a gente tem uma ordem nas operações. Potência, raiz quadrada, aliás, raiz de forma geral, não precisa ser quadrada, multiplicação e divisão, adição e subtração. Então a gente tem essa ordem das operações. Então lembrando que se eu coloquei esses números 1, 2 e 3, é porque essa é a ordem, tá? Então a ordem é o que está no primeiro, a ordem é o segundo e a ordem é o terceiro. É nesse sentido. O primeiro tem mais importância que o segundo e esses dois têm mais importância que o último, tá? Então vamos dar um exemplo aqui para a gente ver como que é isso aqui na prática. Se a gente tem, por exemplo... eu vou inventar um exemplo aqui, tá bom? Vamos supor que a gente tem 3 mais... Abrir colchetes, 2 mais 4 vezes... Coloquei um parêntese aqui agora, tá? Coloquei um parêntese. 2 mais 5, fechei aqui o meu parênteses, mais 7, fechei aqui o meu colchetes. E vamos supor que eu vou colocar tudo isso dentro de chaves. E ainda multiplico por um outro valor 8 lá no final. Eu criei aqui uma expressão numérica. Eu inventei ela agora. E eu criei, então, essa expressão. Abre chaves 3 mais abrir colchetes, 2 mais 4 vezes abrir parênteses. Coloquei um outro valor somando aqui, fechei o meu colchete, fechei a minha chave e ainda multipliquei o resultado final por 8. Então, beleza, eu dei um exemplo e a gente vai trabalhar essa questão da importância desses sinais aqui. Lembrando, galera, a live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que eu coloco as lives lá que ficam salvas. É o mesmo nome aqui do TikTok, tá? Todas as minhas redes sociais, se você digitar o mesmo nome aqui do TikTok, você vai encontrar elas. Então, eu também tô em outras duas redes sociais. Tá bom? Uma eu coloco conteúdos no feed, no Reels, no Story, muito desafio de matemática, mostro a minha rotina de vestibulando de medicina, faço muita coisa por lá. E lá no YouTube eu só coloco as lives, os replays das lives. Então se inscreve lá, me segue em todas as redes sociais, porque eu faço esse material com o maior amor e carinho do mundo pra vocês. Não copiei de nenhum outro lugar, eu mesmo fiz ele, e eu amo ensinar aquilo que eu sei. Então eu peço só que vocês me sigam nas redes sociais para me ajudar no crescimento como forma de agradecimento, tá bom? O Pedro mandou ali, acho que fração não tem no Enem. Tem fração sim, viu? Várias questões a gente tem fração, porque existem questões que caem de razão e proporção. Falou de razão e proporção, você está falando de uma fração. Então a gente ainda vai falar das propriedades da fração ainda, tá bom? Agora vamos resolver isso aqui, porque eu também não sei o resultado disso, tá? Eu não sei, eu só coloquei aqui um exemplo. Vamos resolver junto, então. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera? Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar... aliás, é somar o que está aqui dentro, tá bom? Então, a gente tem tudo que você não vai mexer, você repete. Então, 3 mais, abriu aqui o colchetes, 2 mais 4 vezes 2 mais 5, 7, tá? Mais 7, fechou, multiplicou por 8, igual. Eu só resolvi o que está aqui, e isso aqui é o meu 7. Agora, galera, eu vou resolver o que está dentro do colchetes, tá? E o que está dentro do colchete que tem maior... O que está dentro do colchete que tem maior importância? Galera, a multiplicação, ela tem mais importância do que a adição e subtração. Então, agora eu vou fazer primeiro o que está aqui dentro, beleza? Coloquei uma expressão numérica bem fácil, só para a gente trabalhar essa questão das importâncias. O que eu não estou mexendo, eu repito. Então, 3 mais
2 mais 4 vezes 7, 28, mais 7, fechou, fechou e multiplicou aqui. Beleza. Agora o que eu vou fazer? O que está dentro do colchetes. Repara que agora não tem outras operações aqui. Todas as operações aqui dentro são de soma. Então eu já posso somar todas elas ao mesmo tempo. E eu vou eliminar esse colchetes. Então vai ficar 3 mais... Bom, 2 mais 28 vai dar 30. Mais 7 vai dar 37. Coloquei aqui. Agora eu eliminei o meu colchetes e eu vou multiplicar o resultado por 8. Então vai ficar 3 mais 37, a gente vai fazer agora o que está aqui dentro, né, das chaves. Vai dar 40 vezes 8, que dá 320. Então, galera, todo mundo que respondeu 320, parabéns, tá bom? Vocês resolveram aqui o nosso exemplo de expressão. Então, é isso que eu fiz para vocês entenderem. Primeira coisa é o que está no parênteses, depois é o que está no colchetes e, por último, é o que está nas chaves. Essa é a ordem. Primeiro eu eliminei o parênteses, depois eu eliminei o colchetes e, por último, eu eliminei a chave. E nas operações, você precisa entender que se tiver potência ou raiz, né, seja raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, potência, um número elevado a algum expoente, primeira coisa você faz isso, depois você faz multiplicação e divisão e por último adição e subtração. E lembrando, muita gente erra um detalhe aqui. Eu estou falando de multiplicação e divisão. Galera, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe uma ordem de hierarquia, existe uma ordem de preferência entre esses dois? Se eu tiver... Vou dar até um exemplo aqui no lado. Se eu tiver isso aqui, galera, 2 dividido por 3 vezes 4, quanto que dá o meu resultado? Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho essa continha aqui para fazer. Como que eu faço ela primeiro? O que eu resolvo primeiro? Primeiro eu resolvo a divisão ou eu resolvo a multiplicação primeiro? Vamos ver o que vocês estão comentando aí. Começa pela divisão... Divisão. Bom, a grande maioria falando aí de divisão. Exatamente, galera. Se você, não é multiplicação, tá? Aí o Enzo comentou a parte principal aqui, ó. Você sempre resolve nesse sentido aqui, tá? Esse aqui é o sentido que você vai resolver. Sempre que você tem apenas divisão e multiplicação, você resolve da esquerda para a direita, tá? Sempre. Não é primeiro multiplicação. Esses dois, eles têm grau de importância em relação a esses aqui, beleza? Mas se só tem isso aqui, você vai resolver da esquerda para a direita. Então, no caso aqui, a nossa resolução ficaria o próprio 2 dividido por 3 multiplicado por 4. Aí seria uma multiplicação de fração, que você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, e a nossa resposta ficaria 8/3 no meu exemplo. Ô, irmã, por enquanto a gente vai fazer todas as propriedades de matemática básica, tá? Logaritmo, propriedade de matriz, propriedade de log, tudo isso eu vou fazer em outras lives, tá bom? Então continue aí me acompanhando. Ensina fração, a gente vai ver fração hoje, tá? Fica até o final da live que a gente vai ver fração ainda. Então, galera, todo mundo compreendeu essa ordem aqui? Recapitulando o que a gente viu aqui nessa página. A gente viu as propriedades da multiplicação, associação, comutação, a distributivo, que é o chuveirinho, e a anulação, que você multiplica por zero, sempre dá zero. E nas expressões numéricas, a gente viu que tem uma ordem de resolução. Os sinais, a ordem é esse daqui, e das operações a gente tem essa ordem aqui. Ô Jorginho, você pode fazer uma live explicando o diagrama de Venn? Bom, o diagrama de Venn-Euler é na parte de conjuntos, e conjuntos não cai muito no Enem, tá bom? Mas a gente pode fazer live de conjuntos também. Pode ter certeza que até o final do ano a gente vai fazer live de toda a matemática que existe até ensino médio, tá? Então é isso daqui, galera, que a gente viu por enquanto. Agora a gente vai ver frações, galera. Pra quem tá pedindo aí, ó, a gente vai ver um pouco de frações, tá? Lembrando, me siga em todas as redes sociais para sempre me ajudar. Faço conteúdo com o maior amor e carinho do mundo para vocês e só peço esse retorno em forma de agradecimento, tá bom?
Érica, vai ter live só de função também, tá? A gente tem que ir por partes. Então, primeiro eu comecei resolvendo muita questão de matemática básica dos Enems anteriores. E a gente tá vendo a live de hoje de resolução de questões. Bom, vamos começar com fração aqui então. Para quem tava pedindo, a gente vai ver um pouco de fração. Galera, primeira coisa, antes de explicar a fração, eu vou só explicar um negócio para vocês. Eu tenho A dividido por B, beleza? Tenho A dividido por B. Qual é? Bom, vocês já sabem, né? Na representação, o A é o nosso numerador e o B, por sua vez, é o nosso denominador, tá? Denominador é o valor que vai embaixo, numerador é o valor que vai em cima. Então aqui está a nossa representação. Isso é uma fração. Você tem as partes pelo todo, beleza? Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês ali não é uma propriedade, mas é algo que é interessante vocês fazerem. E, galera, isso daqui tem exemplo no Enem que já caiu questões. Porque quando você reduz a um mesmo número embaixo, você consegue comparar as frações que são maiores ou menores. Essa é a finalidade de você reduzir ao mesmo denominador. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Isso, Sarita, toda fração é um denominador, tá? Então, como que a gente vai fazer, como que a gente pode fazer isso daqui? Eu tenho uma fração, 3 sobre 8. Então, beleza, eu tenho 3 sobre 8 e eu tenho a outra fração, 4 sobre 5. E se vocês repararem, os denominadores são diferentes. Nas duas frações que eu coloquei ali, esse denominador aqui e esse denominador aqui, eles são diferentes. E eu quero deixar eles em um mesmo valor. Alguém tem ideia do que eu faço para reduzir a minha fração ao mesmo denominador? Boa, Baiano. É isso aí, galera. Eu vou fazer o MMC entre eles. Vou fazer o famoso MMC. Como que a gente faz o mínimo múltiplo comum, galera? Fazer o MMC é você dividir pelos números primos, galera. Pelos números primos. Bom, como a gente está fazendo uma live de revisão de muita coisa, eu vou sempre fazer perguntas para vocês. Dividir pelos números primos é o mesmo que fatorar, tá bom? A gente vai fatorar aqui. E eu quero que vocês me lembrem, tá? O que são números primos? Comenta aí o que é número primo. Quero ver uma definição aí do que é número primo. Tá, eu vi que pessoas comentaram quais são. Mas se eu perguntar, me defina o que é um número primo. Eu vi que pessoas comentaram ali 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim por diante. Perfeito, aqui ó. A galera comentando, o número primo é sempre aquilo que você é divisível por 1 e por ele mesmo. Isso é namorar à distância. É isso, porém é por 1 também. Não é números pares, galera. Número primo, lembrando que a gente está fazendo uma revisão aqui de muita coisa. Número primo é divisível. Ele é divisível por 1, tá? Por 1 e por ele mesmo, tá? E por ele mesmo. Somente por 1 e por ele mesmo. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos ver quais são os números primos aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o 2 é o número primo? E, inclusive, o 2, galera, é o menor número primo e é o único número primo par, tá bom? Não existe outro número primo, não existe outro número primo par a não ser o 2. O 2 é o primeiro primo, por quê? Ele é divisível por 1? Beleza, vai dar 2. E ele é divisível por ele mesmo? Sim, 2 por 2 vai dar 1. Então, ele é o primeiro número primo. E se você for na sequência, você vai ter 2, 3, 5, 7, 11, 13. Qual seria o próximo? O 14 não, o 15 não, o 16 não, o 17, beleza? O 19, o 23, assim por diante. Todos eles são números primos. Eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Lembrando que eu quero reduzir ao mesmo denominador e eu tenho essas duas frações. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum entre 8 e 5, dividindo eles por esses valores. Então, eu vou ter
5,8 e passo esse traço aqui. Acredito que a grande maioria faça essas divisões dessa mesma forma que eu. Vou dividir por 2. Bom, o 5 não dá por 2, mas o 8 dá. Então, eu repito aquilo que não dá. 8 dividido por 2 vai dar 4. Bom, o 4 também dá por 2. Eu repito o 5 e divido aqui. 4 por 2 vai dar 2. O 2 por 2 aqui vai dar de novo, então vai dar 5 e 1. E agora, o próximo não vai ser o 3, porque eu só tenho 5. E o 5 só é divisível por 0 e por ele mesmo. 0 e por 5. Então, o próximo aqui vai ser o 5. Vai dar 1, 1. E aqui vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Então, a gente tem que deu 40 o nosso mínimo múltiplo comum. Beleza, deu 40. Agora, como que a gente vai continuar aqui para reduzir ao mesmo denominador? A gente vai fazer o seguinte, vou até vir aqui nesse cantinho aqui. O mínimo múltiplo comum deu 40, galera. Então, beleza, deu 40, né? Vou até colocar igual aqui. Deu 40. Agora, o que que eu faço? Comenta aí, o que que eu faço para achar o meu novo numerador nessa fração nova? Eu quero achar agora esse novo numerador aqui para eu comparar as frações e igualá-las ao mesmo denominador. O que que eu faço? Perfeito, Carlos. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, eu tenho aqui 40. Eu vou dividir pelo de baixo. Então, aqui, ó, eu divido pelo de baixo e eu multiplico pelo de cima, galera. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Beleza? Guarda essa frase na cabeça. Sempre você achou o MMC? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 40 dividido por 8 vai dar 5. Vezes 3 vai dar 15. 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 4 vai dar 32. Tá bom? Então, essa aqui é a minha nova fração. É a minha nova fração com agora o mesmo denominador. Então, a gente encontrou a nova fração com o mesmo denominador. Então, como que eu faço para reduzir uma fração ao mesmo numerador quando elas têm denominador diferente? Eu faço o mínimo múltiplo comum, divido aqui fator, pego aqui divisão pelos números primos, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, a gente achou 15 sobre 40 e 32 sobre 40. Beleza? E para que serve isso? Para que serve isso? Vocês sabem me dizer o para que serve eu reduzir ao mesmo denominador? Antes o denominador era diferente e agora eu reduzi ele ao mesmo denominador. Para que serve isso? Qual que é a finalidade de fazer isso? Errado, Vinícius, não é para nada, tá? Serve para duas coisas. Para poder operar entre os numeradores perfeitamente. Agora que a gente tem o mesmo denominador, eu posso fazer operações de subtração e de adição entre eles. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Diferente do Vinícius, não é para nada. Eu tô vendo que serve para duas coisas, galera. Para duas coisas. E eu tô vendo geral comentar que serve apenas para uma delas. Eu reduzi ao mesmo denominador. O denominador agora é 40 nas duas frações. Para que serve eu igualar esse número embaixo? Serve justamente para eu conseguir fazer as operações. Então, vocês vão até ver aqui, ó. Vocês vão até ver aqui, ó, adição e subtração de frações. A gente vai fazer adição e subtração de frações. Isso, mandaram a resposta que eu queria. Para comparar, galera. Para comparar. Serve tanto para eu somar os meus numeradores aqui, ou para eu subtrair o meu numerador, beleza? Porque eu tenho o denominador igual, mas serve também para eu comparar as minhas frações, para eu saber qual que é maior e qual que é menor. Nesse caso, como elas têm o mesmo denominador, eu posso dizer que 32 sobre 40 é maior do que 15 sobre 40. Todo mundo compreendeu? Eu posso tanto agora fazer as operações de adição e subtração, como eu posso comparar elas para saber qual é a maior e qual é a menor. Sempre que tiver o mesmo denominador e o numerador maior, vai ser a minha fração maior como um todo. Então, eu tenho que 32 sobre 40 é maior do que 15 sobre 40. Beleza? Então, serve tanto para eu fazer operações de adição e subtração, como para eu comparar as minhas frações.
E falando nisso, a gente já vai vir aqui para operações com frações. Estamos chegando em partes muito importantes. Lembrando que a live fica salva no meu canal do YouTube e para você se inscrever lá, é só clicar no íconezinho aqui da descrição que você é redirecionado para lá. E aí você se inscreve para me ajudar e me segue nas outras redes sociais, sempre com o mesmo nominho, tá? Lembrando, galera, eu não trabalho com isso, eu não sou professor de matemática, eu nunca fiz faculdade de matemática, eu sou apenas um vestibulando de medicina que estuda todas as matérias para Enem e para vestibular, mas eu tiro 1h30 do meu dia para ajudar vocês em matemática, resolvendo questões, ou a live de hoje mostrando um pouco sobre operações e propriedades da matemática básica, tá? Isso, Baiano, como eu tenho uma bagagem teórica muito boa em todas as matérias, eu foco em estudar muito por questão no meu dia a dia, tá bom? E se Deus quiser aí, você é médico um dia. Esse é o meu sonho aí. Tento há 5 anos passar em medicina em uma federal. Infelizmente não passei agora numa pública por apenas 4,9 pontos no Enem. Mas eu entendo que Deus sabe de todas as coisas e então estou tranquilo quanto a isso. E continuo estudando e fazendo o meu papel e a minha parte, tá bom? Bom, galera, vamos continuar aqui. Vamos continuar, galera? Vamos continuar aqui as nossas operações. Lembrando que hoje a live é bem básica, tá? Não estou fazendo questões, são apenas propriedades e exemplos. Então vamos começar aqui, ó. Adição e subtração de frações quando o meu denominador é igual. Então aqui eu tenho 2/3 mais 4/3. 2/3 mais 4/3. Perfeito, Carlos. Quando o denominador é igual, é só realizar a operação. Eu gosto quando vocês comentam que vocês são muito participativos. Então aqui eu repito o meu denominador e eu somo os meus numeradores. 2 mais 4. Tá bom? Então a gente vai ter 6/3. Eu posso dividir, que daria 2 a nossa resposta. Perfeito, galera. Soma, adição ou subtração de frações com um denominador igual, eu mantenho o meu denominador e eu faço a operação com o numerador, tá bom? Agora eu tenho ali, ó, uma subtração. Se a gente tem 4/7 menos 2/7. Lembrando, denominador igual, repete. Faço a operação em cima, 4 menos 2. Então a gente teria 2/7 de resposta aqui do nosso exemplo. Oi, Maria, quando é multiplicação de fração tem que fazer mínimo múltiplo comum? Não precisa, e a gente vai ver isso já já. Mas com um numerador diferente, como faz? Com um numerador diferente, lembra que eu falei aqui em cima? Quando tem numerador diferente, eu preciso igualar o meu denominador para depois fazer o segundo passo. Aqui, tá vendo que o denominador já é o mesmo? É como se a gente já tivesse igualado, mas ela já vem mais pronta pra gente. Quando for diferente, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum depois, tá bom? Vamos lá. Então, agora a gente chega aqui no exemplo que ela perguntou pra gente, ó, denominador diferente. Agora repara que os meus denominadores, eles são diferentes, tá vendo? Eu tenho 8 e 5. Não tem como fazer essa conta. Se eu tenho 3/8 e eu vou subtrair 4/5, eu não posso fazer 8 menos 5 aqui. Não pode, tá? Lembra disso. Primeira coisa que eu faço quando o denominador é diferente é o nosso MMC. Beleza? Fez o MMC, a gente até já tinha feito entre 8 e 40, né? Como que a gente fez? 8 e 5, né? A gente começa a dividir por números primos. Então, eu dividi por 2 vai dar 4 e 5. Dividir por 2 vai dar 2 e 5. Dividir por 2 dá 1 e 5. E eu divido por 5, que dá 1 e 1. Chegou em 1 e 1 aqui, aí é só você multiplicar todos esses fatores, que no nosso caso daria 40. Então, aqui eu vou ter o quê? 40, que é o nosso mínimo múltiplo comum. Agora, o que eu faço? Lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, igual a gente fez no outro exemplo. 40 dividido por 8 vai dar 5, vezes 3 vai dar 15. 40 dividido por 5 vai dar 8, vezes 4 vai dar 32. Bom, agora é só fazer a operação em cima. 15 menos 32 vai dar menos 17. Então, o resultado desse nosso exemplo dá menos 17 sobre 40 avos.
tá bom? Galera, comenta aí, todo mundo tá compreendendo até agora o que a gente tá fazendo, as propriedades, todo mundo tá entendendo? Eu sei que é bem básico para algumas pessoas, mas para outras que estão no ensino fundamental não é tão básico, porque muitas pessoas não viram ainda tudo isso. Bom, tô vendo que a galera tá entendendo, fico muito feliz. Kelvin, eu poderia apenas multiplicar os de baixo? Nesse caso, não. Aqui, você vai multiplicar o de baixo quando tiver aqui na multiplicação de fração, tá? Aqui você não pode multiplicar. E você me deu um leque muito bom, Ju. Você me deu um leque muito bom para explicar um ponto aqui para vocês muito, muito legal. Muito, muito legal. Qual que é o ponto? Galera, o mínimo múltiplo comum, ele sempre vai ser a multiplicação embaixo quando os dois números forem primos. Olha que legal que eu falei, galera. Toda vez que os dois denominadores forem números primos, para achar um mínimo múltiplo comum entre eles, eu já posso multiplicar direto. Então, vamos exemplificar isso que eu falei. Se eu tenho, por exemplo, 3 sobre 2 menos 4 sobre 3, repara que esses dois são primos. Então, eu já posso falar que o meu mínimo múltiplo comum é 6. Você acha o mínimo múltiplo comum direto quando os dois são primos, e aí você faz a multiplicação entre eles, que daria o 6 aqui. Somente se os dois forem primos. Então, se for 13 e 19, se for 31 e 23, se for 7 e 11, toda vez que forem primos, você multiplica eles e você já acha o MMC direto. Quando tem algum valor que não é primo, você precisa fatorar pelo número primo para você encontrar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Perfeito, Carlos. Isso só funciona quando tem dois denominadores que são primos. Perfeito. Essa é uma dica muito boa que adianta muito o nosso tempo, tá bom? Se forem primos, multiplica eles, você achou o MMC. Se não forem, você precisa fazer esse processo aqui. De nada, tamo junto. Vamos fazer aqui o nosso outro exemplo. Eu tenho valores diferentes de novo. Então, eu tenho 7 sobre 2 e eu vou tirar 4 sextos. Tá bom? Aqui eu não posso multiplicar 8. Aqui não multiplica. Galera, esse resultado foi coincidência. Eu vou até escrever aqui para vocês não confundirem. Foi coincidência isso aqui. Ter dado 40, que é a multiplicação entre 8 e 5, foi coincidência, tá bom? Eu não multipliquei direto, tá? Aqui o 8 ele não é primo, então eu não posso fazer uma multiplicação aqui. Beleza? Aqui eu posso porque 2 e 3 são primos. Nesse outro exemplo, eu tenho agora 2 e 6. Bom, se eu tenho 2 e 6, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Vamos fazer por partes. Tem outras formas de resolver, mas eu gosto de ensinar para vocês o mais básico para vocês pegarem primeiro. Então aqui a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 6. Entre 2 e 6, eu dividir por 2, vai dar 1 e 3. Dividir por 3, vai dar 1 e 1, então vai ficar o próprio 6. Então aqui o mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 6, tá bom? Agora eu faço aquele mesmo processo. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Acompanha comigo. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 7, 21. O sinal eu repito. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 4 vai dar 4. Então aqui a gente vai ter 21 menos 4, que vai dar 17 sobre 6, tá bom? 17 sobre 6. Todo mundo compreendeu e entendeu até agora, galera? Todo mundo tá entendendo aí? Quando tiver denominador diferente, a gente faz o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e a gente acha o resultado. Quando eles forem primos, a gente só multiplica direto e já acha o mínimo múltiplo comum direto. Beleza, galera, fico feliz demais. O meu objetivo aqui é vocês entenderem, tá? Vão ter questões de vestibulares e questões de Enem que vocês vão chegar em operações como essa, então vocês vão precisar fazer, tá bom? Isso aqui não vai cair uma pergunta de vestibular nem de Enem direto, mas ela participa do processo da resolução. Galera, curte muito a live aí. Vamos tentar bater 50 mil likes nessa live, galera. A gente tá em 30 mil ali. Vamos tentar bater 50 mil likes aí.
Vou fazer divisão de fração sim, Sarita. A Sarita tá sempre falando aqui dos assuntos posteriores. Olha aqui, vou até virar a página para você. Olha ali em cima. Divisão de fração. Beleza? Então já a gente chega lá. Primeiro a gente vai ver multiplicação primeiro. Multiplicação de fração. Galera, comenta aí o que é multiplicação de frações e como que vocês fariam essas multiplicações aqui. Eu tenho agora 3 sétimos sobre 2 sextos. O que eu faço? Agora é multiplicação de fração. Eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer? Não é cruzado, Nicolas. Vamos ver aí a primeira pessoa que vai comentar o que eu faço aqui. Perfeito. A Bid comentou ali, ó, multiplica numerador e multiplica o denominador. Não inverte, tá? Não inverte. Quando for multiplicação de fração, a gente multiplica em cima e multiplica embaixo. Fácil assim. É só multiplicar. Não precisa tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Você não faz MMC. É só você multiplicar em cima, embaixo. Então a gente tem 6 sobre 42 no nosso exemplo. Exatamente, só inverte se for divisão, tá? É multiplicação? Multiplicou numerador com numerador, denominador com denominador, tá bom? Então se a gente tem aqui o outro exemplo, 4 quintos vezes 2 sobre 1, comenta aí qual que dá o resultado aqui. Comenta aí qual que dá o resultado. O senhor pode voltar a outra página para tirar print? Acabei de chegar, já eu volto, tá? É a mais fácil, galera. 8 sobre 5, perfeito. Aqui a gente tem 8 sobre 5. Vamos só voltar aqui, ó. Vamos só voltar aqui para o nosso amigo tirar um print ali, tá bom? Então, ó, quer tirar print? Já aproveita que eu tô erguendo aqui o meu suporte e já pode tirar um print aí de frações, o que a gente viu de frações, tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui. Essa é a última página que eu tinha mostrado para vocês. Não, aqui. Essa daqui, tá? E lembrando que como esses dois valores aqui eles são par, eu posso dividir em cima e embaixo. Então se eu posso dividir isso daqui, ó, eu posso dividir por 2 e eu posso dividir por 2. Se a gente fizesse isso, daria 3 sobre 21. E eu posso dividir ainda, ó, eu posso dividir isso por 3 e dividir isso por 3. Então o nosso resultado ficaria 1 sobre 7, tá bom? 1 sobre 7. Aqui, ó, eu posso deixar 6 sobre 42 ou eu posso simplificar. São todas essas frações aqui, elas são equivalentes, tá bom? São todas frações equivalentes, elas valem a mesma coisa. Então a gente viu, né, multiplicação. Agora a gente vai ver a divisão, que tem até uma frase muito famosa que muita gente lembra. Não é obrigatório simplificar, você simplifica se você quiser ou se o exercício pedir para você simplificar. Pode deixar o resultado inteiro, tá? Aí, ó, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica o inverso da segunda. Então, galera, ó, eu tenho 9 dividido por 4, tá? 9 por 4, e eu vou dividir por 5 sétimos. Como que eu faço, galera? Para fazer isso aqui, eu mantenho a primeira, 9 sobre 4, e eu multiplico pelo inverso da segunda, tá? Mantenho embaixo e multiplico pelo inverso da segunda, tá? Aqui, ó, fica o inverso, tá bom? E aí basta a gente fazer a operação de multiplicação normal. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então a gente teria o que aqui? 9 vezes 7, que dá 63, dividido por 20, né? 63 dividido por 20. Isso, John.
Só que divisão de fração é sempre assim. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Isso, Sara. Todas as propriedades e regras que a gente está vendo, ela vale para qualquer ano da matemática e para qualquer prova, para qualquer coisa. São propriedades, são as regras do jogo. É como funciona a matemática, tá bom? Então, divisão de fração, eu conservo a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda, tá bom? Todo mundo compreendeu esse exemplo, galera? Ficou fácil vocês entenderem? Conservou a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda. Conservou a primeira, multiplicou pelo inverso da segunda. Então vamos para esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 8 dividido por 3 dividido por 1/6. Essa é a minha divisão. Aqui eu tenho a minha divisão, tá? Divisão. Como que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira. Então a primeira aqui eu conservo, tá? Conservo a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda. A segunda ela fica invertida, tá? Pelo inverso da segunda. Beleza? Divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí eu faço a minha operação de vezes em cima e embaixo, como a gente já tinha visto em multiplicação de fração. No nosso caso, vai ficar 48 dividido por 3, que é o mesmo que 16, tá bom? Então aqui a gente tem isso daqui, galera. Beleza? Todo mundo entendeu? Divisão de fração, eu vou conservar a primeira e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Ela era 1/6 e ela virou 6 sobre 1. Aí eu fiz 8 vezes 6, 48. 3 vezes 1, 3. 48 por 3 dá o 16, um número exato. Volta a outra parte antes dessa, beleza? Peraí. A outra parte era essa daqui, galera. Essa aqui era a outra parte que eu havia falado com vocês. Pra quem quiser tirar print, tá? Deixa eu só segurar aqui. Pra quem quiser tirar print, tira print aí pra vocês pensarem e resolverem depois, tá bom? E agora, pra quem quiser tirar print aqui também da parte aqui da divisão, a gente fez isso aqui. Divisão de fração, conservou a primeira e multiplicou pelo inverso da segunda, tá bom? Fechou? Galera, agora a gente vai para esse outro tópico aqui, galera. Potenciação. Quem que gosta de potenciação, hein, galera? Quem que gosta aí de potenciação? Essa aqui merece até um marca-texto aqui, de tão legal que é. Agora a gente vai ver potenciação. E eu já tenho uma pergunta aqui para vocês. 1 elevado a qualquer número é sempre quanto? Eu quero 1 elevado a qualquer número é sempre quanto? Um elevado a qualquer número, galera, é sempre 1, tá? 1 elevado a qualquer número é sempre igual a ele mesmo, tá? Sempre igual a 1, tá? 1 elevado a qualquer número é igual a 1. É igual a ele mesmo. Observação 2. Todo número elevado a 0 é sempre quanto? Vamos ver aí se vocês sabem. Essa aqui é bem importante. Todo número elevado a 0 dá quanto? Perfeito, galera. Vocês até lembram dessas frasezinhas, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Só que repara que eu tenho uma condição aqui. Eu tenho uma condição. Desde que. Alguém me responde desde o que? O que eu quero dizer com essa pergunta aqui? Todo número elevado a 0 é sempre quanto? É sempre 1. Desde que?
Desde que ele seja diferente de zero, galera. Esse desde que aqui é desde que seja diferente de zero, tá? Precisa ser diferente de zero. Precisa ser diferente de zero. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 0 elevado a zero, 0 elevado a zero é quanto, galera? Acho que ninguém respondeu ainda, galera. Por isso que eu demorei aqui pra falar, que eu tava pensando. Perfeito, ó. O primeiro que respondeu ali, ó, foi o Luiz Carlos. Luiz Carlos. 0 elevado a zero é uma indeterminação, tá? Indeterminação. 0 elevado a zero não é 1, galera. É uma indeterminação. Somente é 1 todo número elevado a zero, desde que ele seja diferente de zero. Tá bom? É uma indeterminação. Só guarda essa informação. Se for o 0 elevado a zero, indeterminação. Se for, aqui no lugar do zero, for qualquer valor elevado a zero, vai ser sempre o nosso 1, tá? Então a gente já tem a primeira propriedade aqui, ó. Primeira propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. A gente vai conservar a base, conservou a base e somos expoentes, tá? Conserva a base e somos expoentes. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 4, quanto que fica isso aqui? Se eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta, vai ficar quanto? A Thaís respondeu, eu somo os expoentes. Isso aqui é 2 elevado a 3 mais 4. 3 mais 4, galera. Perfeito, o Luiz respondeu ali. Então a gente vai ter 2 elevado a 7, tá bom? Conservou a base, que é o 2, e eu somei os expoentes. Então fica 2 elevado a 7, tá? Vou erguer aqui, quiser tirar print. Essa regra é única. Não é a única regra de potência, tá? A gente vai ver mais regrinhas de potência, de propriedades, tá? Quem quiser tirar print, galera, printa aí, ó. Eu seguro aqui para poder aparecer tudo para vocês. Então já printa aí se você quiser. Beleza? Vamos ver agora as demais propriedades. Divisão de potência de mesma base. Aí, ó, o Danilo até comentou. Com divisão é ao contrário. Eu subtraio os expoentes. Perfeito. Então, divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Tá bom? É o contrário, só muda o meu sinal da operação. Então, por exemplo, se eu tiver 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 1. Eu tenho essa divisão de potências, em que a minha base é 3 e os meus expoentes é 4 e 1. Eu vou conservar a minha base, que é o 3, e vou fazer 4 menos 1. Então, a gente tem 3 elevado ao cubo. Beleza? 3 elevado ao cubo. Tranquilo, galera? Para todo mundo que está acompanhando aí, tranquilo essas duas propriedades? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma o expoente. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza. Galera, obrigado de coração pelos 50 mil likes e pelas 200 pessoas que estão me ouvindo e me vendo aí, tá? Fico grato demais a todos vocês e a todo mundo que tem acompanhado as lives, tá bom?
Hoje a live está sendo de propriedades da matemática básica, mas lembrando, galera, que a live de amanhã, 3 horas da tarde, lembrando, eu faço live todo dia, 3 da tarde. Amanhã eu vou fazer lives e vou voltar a resolver questões com vocês do Enem, tá bom? Vou voltar a fazer questões ainda com vocês. Essa semana toda a gente ainda vai ficar em matemática básica e estatística, tá bom? A partir da semana que vem eu vou começar a trazer algumas lives mais temáticas para vocês. Live só de progressão, live só de logaritmo, live só de matriz, live só de função. A gente vai fazer questões por temas também, mas por enquanto a gente vai manter essa semana focada na parte de matemática básica, que contempla porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 composta, análise de gráfico, análise de tabela, projeção ortogonal, estatística, média, moda, mediana, todas essas questões, tá bom? Faz uma live para concurso. Eu posso trazer live de concurso também. E o concurso público, geralmente, seja para um bombeiro, para um polícia militar, enfim, é uma prova geralmente tranquila, que envolve muita matemática básica também. Eu diria que ela ainda é mais fácil do que a matemática para Enem, tá bom? Provas que eu já vi de concurso público, geralmente, são um pouco mais fáceis do que o Enem ainda, tá bom? Isso, todas as minhas lives ficam salvas no YouTube, tá? É só você se inscrever lá, é o mesmo nome aqui do TikTok. Entra aqui no meu perfil, no íconezinho tem minhas 2 outras redes sociais lá. Me segue lá e se inscreve lá, que eu posto muito desafio, muito conteúdo legal, tá bom? Muita dica no feed pra vocês, mostro a minha rotina de estudos nos stories, nos reels. Então, vem comigo que vocês vão ir longe na matemática, isso eu garanto pra vocês, tá bom? Vou ensinar sobre área e volume. A gente vai ter live só de geometria plana, só de geometria espacial. A gente vai ver área e volume de todos os sólidos geométricos. Galera, vai ser lindo. A matemática vai ser linda e vai deixar de ser um problema para vocês. A Sara comentou ali, ensina como resolver o cubo mágico. Olha que eu sei resolver, viu? Vou até mostrar para você aqui, Sarinha. Aí, ó. Eu tenho aqui o meu cubinho mágico também, viu? Tenho o meu cubo mágico aqui, tá, galera? Também, tá? Então, posso resolver pra vocês aí. Só que ainda eu demoro pra fazer o cubo mágico. Quando ele tá embaralhado, eu resolvo ele mais ou menos 1 minuto. Tem gente que faz muito, muito mais rápido, né? Mas eu faço em um minuto ainda. Tem que melhorar a velocidade. Vamos continuar aqui, galera, que a gente está terminando. Vamos ver a propriedade de potência de potência. Galera, eu vou explicar ela por um exemplo, tá? Vamos focar aqui para a gente terminar a potenciação e as propriedades. Se eu tenho 2 elevado ao cubo e eu elevo tudo isso a 4, qual fica a nossa resposta, galera? Comenta aí. Vai ficar 2 elevado a quanto? Eu faço o que com esses expoentes aqui? Eu somo, eu subtraio, eu divido, eu multiplico? O que eu faço com esses aqui? Se eu tenho 2 ao cubo e eu estou elevando tudo isso à quarta, perfeito, galera. Eu multiplico os expoentes. Então aqui, ó, eu faço vezes, tá? Então vai ficar 2 elevado a 12, tá bom? Tá vendo? A matemática não é tão difícil quanto ela parece, tá? Multiplicou potência de mesma base? Conserva a base, soma os expoentes. Dividiu potência de mesma base? Conserva a base e subtrai o expoente. Se eu tenho 2 expoentes no mesmo número, eu tenho 2 ao cubo e eu estou elevando tudo a um outro expoente, eu multiplico esses expoentes, tá bom? Então fica 2 elevado a 12. Exatamente. Vamos para essa quarta aqui, galera. Eu tenho agora A vezes B elevado a C. Então, se a gente exemplificar isso aqui, o que eu teria? Por exemplo, 2 vezes 3 elevado a 5. O que eu faço aqui, galera? Eu multiplico primeiro aqui ou eu faço algum tipo de outra operação, outra forma? Vai ter live só de interpretação de tabela e gráfico também, pode ficar tranquilo. A gente tem o ano todo pela frente aí para fazer muita live de matemática para vocês, tá? Então vai ter live aí de tudo quanto é coisa da matemática. Podem ficar tranquilo. 2 à quinta vezes 3 elevado à quinta. Perfeito, galera. Se eu tenho isso aqui, eu vou fazer o meu famoso chuveirinho com o meu expoente, tá? Ó. Tá chovendo aqui, ó. Tá molhando aqui os meus fatores. Então vai ficar 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quinta, tá bom? Então,
esse aqui fica sendo o meu resultado de quando eu tiver A vezes B elevado a C. Eu faço a distribuição do expoente. Se a gente quisesse resolver isso aqui, a gente precisaria fazer as contas ali. Então, 2 elevado à quinta, muita gente guarda de cabeça, é 32, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Vezes 3 elevado à quinta, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243, tá? Então, a nossa conta final ficaria isso daqui. E se eu quiser saber o valor final mesmo, eu preciso multiplicar esses dois fatores aqui. Mas o importante é você lembrar que se você tem um número dentro do parênteses multiplicando, eu faço o chuveirinho aqui com o meu expoente para cada um dos fatores, tá bom? E é a mesma coisa para essa quinta propriedade. Se eu tenho, por exemplo, aqui 7 dividido por 4 e tudo isso elevado a 2, como que eu faço? É a mesma coisa. Eu tenho esse expoente que ele é tanto do 7 quanto do 4. Então eu faço o chuveirinho aqui também. Então isso daqui seria nada mais do que 7 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Que se a gente quiser fazer a conta, seria 49 por 16. Tá bom? Perfeito, o baiano aí sempre nos ajudando aí, ó. Thaís, 7 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Se eu tenho multiplicação no parênteses, eu faço meu chuveirinho. Se eu tenho divisão no parênteses para um mesmo expoente, eu faço esse chuveirinho também, tá? Então, a todo mundo que quiser também tirar print aí das propriedades de potência, agora é a hora, tá bom? Quiser tirar print, eu tô segurando aqui o meu suporte para vocês. É só vocês printarem aí os exemplos de cada uma das propriedades, tá? Deixa eu tomar uma água, galera. Pessoal, por hoje é só, tá bom? Por hoje, galera, todo mundo que me acompanhou, por hoje a gente finalizou, tá bom? Foi só o básico, ó, a gente viu várias e várias páginas, eu vou ter erguer aqui, a gente viu que umas 5, 6 páginas da matemática básica de propriedades. Muito obrigado a todo mundo que participou. Relembrando aí que a gente ficou 1 hora de live. A live ela vai ficar salva no YouTube, então eu vou subir ela lá no YouTube hoje à noite, se você quiser rever alguma coisa, tá bom? São uma live que eu fiz a parte de operações básicas, a parte de expressão numérica, a parte de frações e a parte de potência, tá bom? Então é muito bom que dá para entender muita coisa, relembrar muita coisa. Então foi uma aula que a gente conseguiu relembrar muitas propriedades e coisas que a gente usa durante a resolução das questões de Enem e vestibulares, tá bom? Isso é notação científica também? Tipo parecido? Não, notação científica é outra área da matemática básica, mas que não envolve essas propriedades, tá bom? Isso são propriedades... Aliás, na notação científica, uma propriedade que você usa é a de potência, tá bom? Você consegue explicar a definição de uma notação científica sabendo potenciação, por exemplo. Então, são conceitos que se relacionam, tá? Muito obrigado a todo mundo que esteve aí comigo. Obrigado por todas as curtidas, os seguidores, as pessoas que têm me acompanhado. E amanhã a gente volta 3 horas da tarde resolvendo mais questões de Enem, tá bom? Tamo junto, um beijo a todos. Tchau, tchau.